Shalom, amados. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Graça e paz a todos. Estamos aqui, eu e Thaís. Nós viemos levar uma palavra para vocês nesta noite. E eu creio que, através destas palavras, nós iremos achar o posicionamento correto para a gente andar em união, lado a lado com Cristo, e deixa o Espírito Santo trabalhar. E para dar início à nossa mensagem, a introdução, eu vou fazer uma oração aqui. Eu quero que vocês de casa também fechem os olhos e vamos estar orando nesta noite. Amém? Amém. Querido Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Amém. nesta noite nós te agradecemos, meu Pai. Nós lhe damos graça por tudo que o Senhor fez, meu Pai. Desde o amanhecer até este exato momento. Obrigado pelos livramentos que nós não enxergamos. Obrigado por todas as coisas que você tem feito no nosso meio, Pai. Amém. Obrigado por a tua igreja estar de pé, levando palavra, orando, clamando, intercedendo por pessoas, intercedendo por cura divina, intercedendo por intervenção divina nesta terra, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por nossos familiares, por nossos trabalhos. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos feito, meu Pai. Amém. E nesta noite, que o Espírito Santo venha revelar a Tua palavra através de nossas vidas e através da vida de todos que estão assistindo, meu Pai. Que essa palavra venha a ser praticada no dia a dia para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Shalom. Deus ele tem ministrado ao meu coração uma palavra e é sobre essa palavra que eu vim falar com vocês hoje. A palavra é posicionamento. Amém. Precisamos entender que precisamos nos posicionar diante da palavra de Deus. Amém. Amém. Onde estamos nesse momento que o nosso país passa de crise, Como estamos posicionados diante a essas batalhas, Estamos posicionados lá atrás da fila, escondidos, com medo disso tudo? Ou estamos encarando isso de frente e nos posicionando diante da palavra de Deus para vencermos a isso tudo, Então eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Aleluia. Amém. Aqui. Então a palavra de Deus ela diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrirá, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abre. Então a palavra de Deus ela é bem clara e nos diz: só recebe aquele que pede, Só acha aquele que busca, e a porta só abre a quem se posiciona diante dela e bate. Amém. Certo? Então a Bíblia ela nos diz que precisamos ter atitude de fé. Deus, não é que Deus ele não conhece o nosso coração, não sabe das nossas necessidades. Ele sabe sim de tudo, ele sonda e conhece os nossos corações. Só que a gente precisa nos posicionar. Deus ele não é um invasor, Jesus ele não invade as nossas vidas. A gente precisa permitir que ele entre, nos posicionar diante dele, ter uma atitude de fé diante de Jesus para que as coisas venham a acontecer nas nossas vidas, não é isso? Amém. A porta ela só se abre a quem bate, certo? A gente só acha se a gente buscar. Se a gente estiver buscando a palavra de Deus, vamos encontrar as verdades que nela está. Amém. Se a gente não está buscando isso, infelizmente vai passar despercebido e não vamos conhecer a verdade. E a palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Então, Amém, hoje podemos dizer que conhecemos essa verdade. Mas quantas pessoas aí fora não conhecem ainda essa verdade? Tivemos a oportunidade sim de ter alguém, de chegar pra gente, nos dizer essa verdade e a gente, no momento, optar por andar com Cristo, certo? Tivemos essa oportunidade, como tantas outras pessoas aí fora também podem ter essa oportunidade de ouvir essa verdade, mas a gente não pode ser simplesmente ouvintes, não devemos ser simplesmente ouvintes. O pastor Tiago prega muito bem, ele fala da Bíblia, mas eu vou só ser ouvinte do que o pastor fala? Não posso.
Eu tenho que ir para a Bíblia, certo? Para o livro da vida, pesquisar, né? Procurar entender, buscar, porque só buscando é que eu vou achar. E vai conhecer, né? Sendo ouvinte, eu não vou, a Bíblia não diz, sente na cadeira, seja só ouvinte e você vai Verdade. achar, entendeu? A gente só acha, só encontra o que a gente busca, certo? Então a gente precisa se posicionar, né, diante de Deus. A Bíblia nos traz alguns exemplos de posicionamentos. E um dos exemplos mais fortes que eu vejo na Bíblia foi o posicionamento de Jesus diante das tentações de Satanás. Aleluias. Sim. Certo? Então, como é que Jesus ele venceu a Satanás naquele momento? Simplesmente com a palavra. Certo? Jesus ele não precisou tocar um dedo em Satanás para vencer aquela batalha. Ele venceu a Satanás com a batalha. E hoje, como nós nos comportamos no mundo hoje? Como Jesus? Estamos enfrentando as nossas batalhas com a palavra, né? O mundo aí fora, a televisão, tudo só fala em doença, morte. E se a gente for viver da forma que o mundo está, né? Da forma que o mundo está moldando, o modelo do mundo, nós vamos enlouquecer. verdade. Não é isso? Então a gente precisa viver, se posicionar hoje mesmo diante da palavra de Deus e viver daquilo que a palavra diz. Não, isso não significa que vamos viver descuidados, Verdade. que vamos viver de qualquer forma. Não é isso, que vamos ser imprudentes. Não é isso. Né? Na palavra de Deus existe equilíbrio e precisamos ter esse equilíbrio. A gente simplesmente precisa se posicionar diante das verdades que a Bíblia nos traz, certo? Entender que somos cidadãos dos céus, nós não temos parte nenhuma com esse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. Certo? Então a gente precisa entender que aí estamos conectados com os céus, né? Precisamos andar da forma em que Jesus andou, entendeu? Então eu vou ler aqui para vocês o exemplo que está lá em Mateus 4. Aleluias. Glória a Deus, Pai. Né? A partir do versículo 3. Capítulo 4, a partir do versículo 3. Amém. Então o tentador, aproximando, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito e que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos e não tropeçareis alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrares a mim. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, Aleluias. amém. Então Jesus naquele momento, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia do poder que a palavra de Deus tem, certo? E se posicionou, né, diante de Deus e venceu a Satanás sem ao menos lhe tocar, simplesmente com a palavra. E é isso que devemos fazer hoje, irmãos. Só declarar a palavra. Somos curados, somos sarados. Amém. Não temos doença nenhuma. Aleluia. E a doença, ela não chegará até a gente. Amém? Amém. Sabe o que eu fico observando nesta passagem aí? Que Jesus estava em quarentena também. Isso. Ele estava em quarentena. Então, a mesma situação que nós hoje em dia nos encontramos. Então, Verdade. a dificuldade sempre vai existir.
vai vir diabo para tentar, as circunstâncias vão dizer que nós não podemos, tudo vai estar de acordo com o que Jesus sofreu aqui. E a circunstância vai estar desfavorecida ao nosso, ela não vai estar ao nosso favor, ela vai estar sempre de acordo, mas sempre contra a gente. Mas a gente tem que estar, como o Thaís falou, a gente tem que estar alinhado com a palavra, buscando a Deus, porque quando as circunstâncias vier contra nós, a gente deve falar a palavra, dizer com a palavra, e aí tudo isso irá se acalmar. E o que eu acho engraçado é que no final disso tudo, vem anjos e serve a Jesus, porque ele estava com fome. Vem anjos e serve a Jesus. Então, depois que isso tudo passar na nossa vida, eu creio que essa pandemia, as doenças, as mortes, todo esse clima que nós estamos enfrentando é passageiro. Depois eu creio que Deus irá mandar anjos para nos servir com banquete, com saúde, com prosperidade, com bênção, que nós iremos estar fortemente para dar continuidade à obra no qual nós estamos designados. Amém, glória a Deus. Um outro exemplo também que eu vejo é daquele jovem rico, né? Amém. O jovem, acho que todo mundo conhece, mas está lá no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 21. Eu não vou abrir, não. Amém. Só falar um pouco, né? O jovem, ele chega até a Jesus e pergunta a Jesus o que é que ele precisava fazer para herdar o reino do céu, né? Para garantir o lugarzinho dele no céu. Então, Jesus diz a ele que a única coisa que faltava nele era que ele vendesse tudo que ele tinha e seguisse a Jesus, e assim ele garantiria um tesouro no céu. Amém. E naquele momento, o jovem, ele tinha que tomar, né, uma decisão, ele tinha que se posicionar de forma certa ou errada. Fazer uma escolha. Isso. E aí o que aconteceu? O jovem, por ser muito rico, naquele momento ele se posicionou de forma errada, né? Ele preferiu permanecer com as riquezas dele e perder o tesouro que ele, né, garantiria no céu. Infelizmente, com aquele jovem foi daquela forma. Mas eu e meu esposo também somos jovens. E um dia ouvimos essa verdade, certo? Verdade que eu falo é a palavra de Deus, amém, né? Ouvimos, né, sobre a verdade. Sim. E decidimos nos posicionar de forma correta. E optamos por viver com Jesus, né? Amém. E eu entendo também que tem muitos jovens aí fora que estão famintos, sedentos dessa verdade, né? E nós, como cristãos, como nascidos, né, novamente, somos nascidos novamente, precisamos nos posicionar nesse local, né? Tomar aquela posição de Jesus. Jesus, naquele momento, disse é uma verdade, sim, aquele jovem, mas ele optou por algo errado. Né? Aí já foi a opção dele. Então nós também precisamos né, nos posicionar nesse local de levar essa verdade para essas pessoas, porque assim como nós conhecemos hoje, muitas pessoas aí fora, né, estão famintas, sedentas dessa verdade, precisando só de ouvir essa verdade para que de repente se posicione, né, de uma forma certa, isso, e venha a seguir a Jesus, a estar com Jesus. Muitas pessoas nesse momento estão em desespero, né? Aqui no nosso estado, aqui na Bahia, a gente não tá vendo algo assim tão extraordinário. Mas eu imagino as pessoas em Manaus, como é que estão... Famílias. Nesse momento, em desespero. Imagine quantas pessoas naquele local estão precisando desesperadamente de Jesus, né? Que Deus use pessoas lá naquele lugar, cristãos, amém, naquele lugar, para levar a palavra de Deus a essas pessoas, né? Para que possa confortar o coração, sim, dessas pessoas, para que pessoas não venham a morrer sem conhecer a Jesus, né? Precisamos nos colocar nesse local, né, de estar levando, sim, a palavra. Nós somos seguidores de Cristo, somos, mas eu acho que isso não é só pra gente. A gente não precisa, assim, conhecer a verdade e guardar. Só pra gente. Isso não é pra gente, né? Nós hoje entendemos que nós somos cidadãos dos céus, não temos parte nenhuma com esse mundo, certo? Amém. Somos pessoas curadas, saradas e salvas, mas também precisamos salvar a outras pessoas. Salvar não, ajudar, né? Levar a verdade a essas pessoas, para que elas possam se posicionar de forma correta e venham também a conhecer a Cristo, amém? Amém.
E para finalizar aqui esta mensagem, né, nós iremos fazer uma pergunta para vocês. Qual é o seu posicionamento Em Deus hoje, em Deus, né? neste momento que nós estamos enfrentando? Você tem buscado? Você tem procurado? Aonde você está? Isso aí fica uma reflexão para todos que estão assistindo a esta mensagem. E nós agradecemos a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus Amém. continue abençoando vocês. Tenha uma Amém, noite Jesus. maravilhosa. Tenha uma semana pela frente de vitória. Uma semana de conquista. Amém, de proteção divina. Uma semana abençoada. E não esquecendo também os amados que queiram contribuir com a obra do Senhor. Nós iremos postar logo abaixo do vídeo aí o número da conta. Então contribua, semeie no reino. E Amém, que Deus Jesus. irá devolver para você 100 vezes mais. Amém. Nós cremos que através da palavra, assim como a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, outras palavras diz sobre prosperidades e bênçãos, Deus irá fazer com que esta palavra se cumpra na sua vida e na nossa vida. Amém. Em Amém? nome de Então, Jesus. tenha uma boa noite a todos. Fica com Deus. Shalom. Shalom, amados. Obrigado. Boa noite.